Módulo 3, concordância nominal e verbal. Quando nós falamos em concordância, tá? Quando nós falamos em concordância, nós estamos falando exatamente em alguma coisa que concorda, tá bom? Isso concorda com aquilo, ou não. Nós temos dois tipos de concordância na língua portuguesa. A concordância nominal e a concordância verbal. Então, quer dizer, a concordância com nomes e a concordância com verbos. Se eu estou falando concordância com nomes, eu tenho que pensar nos substantivos. O substantivo concorda com o quê? Singular, plural, e tantos outros elementos, como feminino, masculino, grau, vai concordando essas variabilidades aí, tá? E quando eu falo concordância de verbo, eu tenho que pensar na questão da sintaxe, que é a concordância de sujeito, predicado e todos os outros elementos também da oração. Hoje nós vamos nos deter na concordância nominal, para depois, mais tarde, entrar na verbal, tá? Vamos começar na página 41. Eu quero fazer junto com vocês a página 41, ok? Na página 41 nós temos um quadrinho ali de flores amarelas. E diz assim: Ana Lee ornamentou sua casa com lindas flores amarelas. Perceba que tem ali uma parte em negrito. Depois você tem a sentença em inglês, tá? Ana Lee adorned her house with beautiful yellow flowers. Que inglês, hein? Esses caras admirados. Né? Meu Deus. O que acontece aqui nessa frase? Tá? Nós vamos observar ali, with beautiful yellow flowers, que nós temos e lembramos daquela regrinha do inglês, onde o adjetivo vem antes do substantivo. No inglês é assim, né? Então, beautiful yellow flowers. Na língua portuguesa, perdão, nós vamos observar que essa não é uma regra fixa. O adjetivo ele pode vir antes ou depois do substantivo, mas é bem mais normal nós termos o substantivo carregando o adjetivo ao seu lado. Essa é uma concordância da língua portuguesa, tá? Substantivo ao lado adjetivo, que pode também vir antes, como lindas flores amarelas. Tranquilo, tá? Mas o convencional da gramática, substantivo e adjetivo. Muito bem. Pergunta número 1. Que palavra funciona como núcleo do termo em destaque na oração em português? Flores é o substantivo. O substantivo sempre é um núcleo de um objeto direto, de um objeto indireto ou de um sujeito, tá? Que categoria gramatical é repetida? A categoria gramatical, não é a classe gramatical, mas a categoria. A categoria que se repete é o plural, tá? Essa variação da pluralização ali, singular e plural. É isso que varia. Por que isso acontece? Porque em português os adjetivos concordam em gênero e em número com os substantivos a que se referem. Então, o que a gente falou, tá? Então, isso acontece porque os adjetivos eles concordam com os substantivos que estão lado a lado. Então, se a palavra é feminina, ele vai levar um adjetivo feminino. Se está no plural, o substantivo vai levar um adjetivo no plural, tá? Vai carregar essa mesma coisa. 4. O mesmo fenômeno ocorre na oração em inglês? Descreva o que ocorre. Não, né? Em inglês, somente o substantivo flowers está no plural, os adjetivos yellow e beautiful não fazem essa flexão. Então, o que a gente começa a observar aí? Que a estrutura gramatical de cada idioma, tá bom? Ele tem essas próprias regras. E aí a gente vai observar que na língua portuguesa nós temos regras para a concordância entre os nomes. Vamos para a página aí 43. E na página 43 a gente começa com o termo concordância. Aí você já pode usar uma caneta e marcar esses dois conceitos que estão lado a lado aí, porque eles vão ser importantes para a sua avaliação, para a sua prova. Eu vou compartilhar um slide que vai nos ajudar a observar melhor estes conceitos, tá bom?
Ok, então vamos lá. Concordância. O que é a concordância? Veja que o teu livro está dizendo assim, é o processo pelo qual uma palavra sofre alteração em sua forma por causa das relações gramaticais que mantém com outra palavra. Então, a concordância ela só acontece porque ela possui relação com outras palavras, sejam nomes, sejam verbos. Por isso, concordância verbal, concordância nominal. Na concordância nominal, nós fazemos sempre uma adaptação de uns nomes aos outros, onde vai se criar harmonia nestas flexões com as palavras que se relacionam. Então, eu digo, aqueles 2 meninos estudiosos leram livros antigos. Então, a palavra meninos, a ele, nós temos ali elementos que estão ao redor, harmonizando e se flexionando, tá? Que é o caso. Meninos eram 2, então veja que aqui eu tenho um numeral adjetivo. Aqueles é um pronome adjetivo. E estudiosos, que é o meu adjetivo. Então, eles estão funcionando ao redor do meu núcleo, que é o substantivo. Eu não digo aquelas 2 meninos. Entendem? Então, eu preciso ter essa harmonização em gênero e em número. Leram livros antigos. Veja que antigos faz uma referência ao nome, livros, e também carrega junto dele a questão da pluralização e do termo masculino. Então, a regra geral para a questão da concordância nominal é que o artigo, o pronome, o adjetivo, o numeral, eles devem concordar em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, com o substantivo a que se refere. Isso aí tem que estar claro para vocês. Anota isso, marca isso na tua apostila. Então, digamos, o alto IP cobre-se de flores amarelas. Então, amarelas é o adjetivo que se refere a flores, alto se refere a IP e o se refere a IP, não é a alto IP. Veja, eu preciso concordar, deixar harmônica essa frase. Faz 2 horas que cheguei de viagem. Então, observa que o numeral também é flexionado no plural e não é faz 2 horas. Eu também flexionei no feminino. Faz 2 horas. A concordância nominal, eu também preciso observar, e aí nós já vamos para a página 45, tá bom? Na página 45 fala sobre a posição do adjetivo na frase. A posição dele interfere na concordância. Se eu coloco antes ou se eu coloco após. Se o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos, ele pode concordar com os 2 ou com o que estiver mais próximo, tá? Então eu digo blusa e sapato novos. O que é novo aqui na frase? A significação. Sapato e blusa. Agora eu digo blusa e sapato novo. O que é velho? A blusa. Então, quando eu coloco esse adjetivo após o meu substantivo, e ele se refere a 2 ou mais, ele pode estar concordando com todos eles, os substantivos, ou apenas com o mais próximo. Agora, se o adjetivo vir antes, lá no início, tá? Do substantivo, ele concorda apenas com o que está mais próximo. Então, eu digo nova blusa e sapato. Novo sapato e blusa. Então, isso já demonstra para o leitor o que eu quero que ele entenda. Eu quero entender o que está novo na frase e o que está velho. Tá? Eu digo tomate e alface saborosos. Tomate e alface saborosa. Então, posso concordar com os 2 ou só com um, se estiver no final. Se estiver antes, concorda só com o mais próximo. Saboroso, tomate e alface. Saborosa, alface e tomate. Tá? Agora, ainda aqui na página 45, nomes de cores. Nomes de cores aí para quem gosta de jogar stop. Presta atenção na dica. Já jogou stop e as pessoas disseram assim, não existe a cor ouro. Pode botar 0 aí, porque não. Aí alguém diz, mas como não existe? Não existe. Esmeralda, não existe. Vou dizer para você que existe. Joga, stop, seja feliz. Por quê? Nem todas as cores vão para o plural. Mas as cores, veja só. As cores, os nomes das cores podem ser originalmente de substantivos. Ok? Você pode dar um nome de uma cor sendo uma fruta, uma substância, tá? Só que
Se esses substantivos, eles são, esses adjetivos, né? Esses nomes de cores, perdão, são originários desses elementos, eles não vão para o plural. Só vai para o plural o quê? Nome de cor, concordância que eu estou vendo, tá? Só vai para o plural nome de cor que for aquelas cores primárias que a gente aprende na escola, tá bom? Branco, preto, o que mais? Vermelho, amarelo, verde, ok? Só isso. Fala, Isabel. Olha só, professora, aqui no livro que eu tô lendo, diz que rosa e cinza são substantivos. Isso por conta da cinza, que é a coisa queimada, e do rosa, que é a florzinha. Daí é um substantivo, não. Exatamente. Exatamente. Perfeito, é isso aí. Tá? Já vou explicar melhor agora. Então, veja só. As cores, elas têm nome só de cor. Só as cores que têm nome de cor vão para o plural. Tá? Então, vermelho, amarelo, verde, azul. Então, camisas vermelhas, gravatas azuis, vestidos verdes, carros amarelos. Eles são nomes de cores. Agora, as cores que têm nome de objetos palpáveis não vão para o plural. Então, eu digo assim, ó, camisas laranja. Não camisas laranjas. Gravatas vinho e não gravatas vinhos. Vestido cinza e não vestidos cinzas, porque vai dar a ideia de que o vestido está queimado, está em cinza já, tá bom? Carros gelo e não carros gelos. Então, quando você vai começando a raciocinar, realmente, você vai observar que dá uma ideia de objeto e não de cor. Para dar ideia de cor, você ficar com singular. E fica aí você vai olhar nessa parte aqui da apostila mais final, tá? Que é ali, ó, princípio da preposição como barreira. Ok? Você subentende que é a cor de. Ok? Então, nos nomes de cor que fica subentendido cor de, é porque a cor, na verdade, é um substantivo. Então, camisas cor de vinho, camisas cor de laranja, camisas cor de vinho, carros cor de gelo, paredes cor de telha. Então, eu tenho a verde, como é que fala? Blusas cor de esmeralda. Mas a gente acaba utilizando só laranja, verde, vinho. Tá, legal, tranquilo. Só que você não pode colocar no plural. Mas fica subentendida a preposição por barreira, cor de, tá? Então, veja isso. Cores primárias vão para o plural. E quando é nome de objeto que está dando a cor, aí fica subentendida a preposição por barreira, cor de. Certo? Então, os adjetivos que indicam cores concordam com o substantivo. Compramos calças verdes e camisas amarelas. Os adjetivos que indicam cores são invariáveis quando o substantivo indica cor. Tá? Sutiãs rosa. E aí vem aquela ideia da Isabel. Porque rosa é uma flor. Tá, professor, mas é que eu não estou dizendo que é a rosa, estou dizendo que é a cor de rosa. Ah, então, sutiãs cor de rosa. Entendeu? Ficou entendido. Mas você não pode dizer sutiãs rosas. Tá? E aí você começa agora a ver que faz sentido. Faz sentido. Compramos 2 carros vinho, cor de vinho. Compramos 3 motos, cor de cinza. Não cinzas, porque senão aí queimou. Tá? Nesse sentido. Agora, existem adjetivos que são compostos. Página 46. Os adjetivos compostos, como regra geral, somente o último elemento vai variar em gênero, masculino e feminino, e em número, singular plural. Sapato marrom escuro. Causa sociopolítico-econômica. Se eu for colocar isso no plural, sapatos marrom escuros. Causas sociopolítico-econômicas. Camisa verde clara, camisas verde claras. Então, quando eu tenho adjetivos compostos, tá? Os dois são adjetivos, percebam. Tanto verde quanto clara. Somente o último varia. Agora, se o último elemento for substantivo, o adjetivo composto ele não vai ter variação. Camisa verde abacate. Camisas verde abacate. Sapato marrom café. Sapatos marrom café. Blusa amarelo ovo. Blusas amarelo ovo. Então, quando os dois são substantivos, tá?
esse último, na verdade, né, for um substantivo nesta formação composta, ele fica invariável, tá? Outras expressões que também estão aqui na página 46. Expressão é bom, é proibido, é necessário mais algum substantivo ao lado dele. Se o substantivo está acompanhado de artigo ou pronome, você vai ver que há uma combinação. É proibida a entrada de crianças. Veja que a expressão proibido, ela se relaciona com um artigo e com um substantivo feminino. Então, esse artigo foi ele que funcionou melhor ali. Então, é ele que demanda se a expressão vai para o feminino ou não. Se o substantivo não está acompanhado de artigo, então fica no masculino, tá? Eu digo, é proibido entrada de crianças. A mesma coisa acontece com é boa e é bom, tá? Cerveja, a cerveja é boa. Cerveja é bom. Então, é nesse sentido. O artigo, nessas expressões, é ele que vai direcionar se a palavra fica masculina ou se ela vai para o feminino, tá bom? Outros elementos que estão aqui na página 46, menos, pseudo e alerta. As palavras menos, pseudo e alerta são advérbios. E qual que é a sacada do advérbio? Nunca vai ter variação. Eles são invariáveis, os advérbios. Não tem plural e não tem, como fala? Não tem plural, não tem masculino e feminino, tá? Ele é uma palavra neutra. Então, esse contrato oferece menos garantias. Quem fala menos, até pode falar, mas tá falando errado, ok? O grupo de pessoas acompanhava alerta o resgate. A polícia prendeu a pseudomédica, quer dizer, a falsa médica. Então, são termos invariáveis. Muito, pouco, bastante, meio, caro e barato. Também está nessa página aqui, tá? Você tem que observar que variam se eles forem empregados exatamente como pronomes indefinidos, adjetivos e numerais. Se eles, na frase, fizerem sentido de pronome indefinido, adjetivo e numerais, tranquilo, vai para o plural, vai para o masculino e feminino. Agora, se eles dão uma ideia de advérbio, se eles estão funcionando como advérbio, são invariáveis, tá bom? Então, eu digo assim, ó, havia muitas queixas contra ele. Pronome indefinido, várias. Se é advérbio, é muito. Pareciam muito tímidas. Advérbio de intensidade. Poucos convidados que estavam na festa. Veja que é um pronome indefinido de quantidade, tá? Poucos. Agora, suas pernas estavam pouco ágeis. Advérbio. Fizeram bastantes críticas ao governo. Quer dizer, muitas é um pronome indefinido. Então, a palavra bastante existe, professor? Existe. Quando ela dá uma ideia de pronome indefinido. Muitas. Você consegue trocar por muitas. As cervejas continuavam bastante geladas. Quer dizer, muito geladas. Você troca por um advérbio equivalente. A receita pede meia xícara de açúcar. Numeral. Quantidade. Estavam meio distraídas. Aqui, nós vemos a mesma coisa aqui. Pouco. Pouco, meio, muito. A intensidade. As passagens de avião estavam muito caras. É um adjetivo, é uma característica delas. Agora, eu vejo que, inclusive, eu tenho o verbo de ligação nessa frase. As passagens de avião estavam muito caras. É uma característica para o sujeito. Os computadores custam caro. Aqui eu tenho um verbo que ele pede, né, um advérbio para não é intensificar, mas mudar a ideia do cara, do quanto elas custam, né? Os computadores, eles custam algo, então aqui é um advérbio de valor, custam caro. A pizza daqui continua barata. Como é que eu sei que é um adjetivo? Olha o verbo de ligação que está na frase. A pizza daqui continua, ele é um verbo de ligação. Então, o barata não pode ser um advérbio, ok?
porque senão a frase estaria ali estranhamente construída. Esta blusa me saiu barato. Barato é um advérbio. E aí você vai observar que quando esse barato ou caro está na frase, é porque ele teve na construção da frase um verbo intransitivo, que não pede complemento. E a blusa me saiu barato, me saiu caro. O que eu tenho aqui? Os verbos intransitivos, eles estão lado a lado dos advérbios. Eles se complementam nessa frase, já que o advérbio não tem, já que o verbo intransitivo não tem complemento, tá? Então, as regras de concordância nominal são estas. Adjetivo e um substantivo, né, devem concordar em gênero e número, essa é a regra geral. Depois, quando eu tenho dois ou mais numa frase, o adjetivo deve concordar com ele. Os números ordinais, não é mesmo? Eles precisam ali ser usados e terem a concordância, né, no singular ou no plural. Então, a segunda e a terceira, casa ou casas, aí pode haver. Dois ou mais substantivo e um adjetivo, que bonita pintura e poema. Então, que bonita pintura e poema. Eu tenho tanto o adjetivo quanto os substantivos ali, e ele acaba concordando com o substantivo que está mais próximo. No entanto, se ele vir depois, ele concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles, como foi a regra dos substantivos. E expressões como anexo, anexa, né? Pode ter essa variação, bastante e bastantes. Eu tenho que cuidar se não é advérbio ou se não é o pronome indefinido. Menos, não existe menos, cuidem aí. Né? Expressões é proibido, é bom, é necessário. Eles variam de acordo com o artigo que os acompanha. Tá bom? Esse, então, é o conteúdo da concordância nominal. A gente não tem muitos exercícios depois para serem feitos, tá? É um módulo menor. Então, é possível que lá no Eclésia eu coloque algumas atividades para a gente observar e ver aí como que funciona. Mas, em princípio, você tem que captar a regra geral. O substantivo concorda com o adjetivo e com o artigo em número e em gênero. Masculino, feminino, plural, singular, tá? Se vier o adjetivo no final, concorda com os dois substantivos. Se ele vier antes, próximo. E assim funciona com adjetivos também. E aqueles casos ali importantes das palavras ou expressões, né? São os casos especiais. Tá bom? É isso, então. Vou deixar vocês terminarem aí a atividade do Eclésia, depois almoçarem tranquilos e tenham uma tarde agradável nesse friozinho.